Acho que agora tá bom. Eu queria conversar com vocês, rapidinho, eu acho, sobre esse livro aqui. Por um acaso eu cruzei com esse livro numa loja de itens no valor de menos de $5, The Four Agreements. E é um livro muito pequeno, só que acho que foi um dos aprendizados mais essenciais assim que eu tive recentemente, e aí me deu essa vontade de falar sobre algumas coisas específicas que esse livro traz, né? Então, antes de qualquer coisa, meu nome é Lucas Leite. Eu não sou nada, só sou curioso. E esse aqui é o meu canal, é um diário de desenvolvimento, é um diário de recordações, é um local que eu quero deixar aqui os meus momentos e poder me acompanhar, a pessoa que eu era e na pessoa que eu me tornei. Não sei se isso aqui vai me fazer melhor, mas só o fato de eu já estar fazendo isso já me faz me sentir melhor. Se você quer acompanhar esse processo meu de evolução aqui no YouTube e evolução na minha vida, se de alguma forma isso conversar com você e de repente você quiser deixar a sua opinião, deixa aqui o seu comentário. Por favor, segue o canal. Então, acho que eu posso começar esse episódio de hoje com a seguinte pergunta: por que você acredita nas coisas que acredita? E aqui eu falo desde religião até a forma como você vive, a forma como você se enxerga, a roupa que você veste, a forma como você trata as pessoas, os seus amigos. Por que você acredita nessas coisas? O que faz, o que fez você pensar que isso é a melhor forma de existir? Por que você acredita nessas coisas que acredita? E aí eu te faço mais outra pergunta. E se você, ao invés da cidade que você tivesse nascido, se você que mora no sul fosse morar pro norte, será que você acreditaria em coisas diferentes na sua vida? Será que você teria outros desejos? E se ao invés então de outro estado, você tivesse nascido em outro país, será que você também acreditaria nessas mesmas coisas? Só o fato de nós termos nascido no local que nós nascemos, o mundo, a forma como a gente se expressa já foi definida desde o início, sabe? Me veio agora na cabeça um trecho da Clarice. Desculpa, gente, se eu puder sempre vou citar Clarice, porque Clarice me libertou, me deu curiosidade pela vida, assim, para enxergar a vida. Foi a autora que mais me aproximou da minha humanidade, assim. Então, ela fala assim, não vou saber o livro, porque aí também já exigi muito da minha capacidade. Mas tem um livro que ela fala assim, me deram um nome e me alienaram de mim. Então, só o fato de a gente ter nascido aonde a gente nasceu, quase tudo na nossa vida já foi pré-definido. Por isso que, assim, morar fora, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, por mais sofrido que seja, assim, estar longe da família. Nada ensina tanto quanto, de fato, mudar de local, sabe? Às vezes de bairro já serve, de cidade, de estado, de país. Se Deus quiser, um dia eu quero mudar de planeta também, né? Porque da forma como tá, né? Tá difícil. Mudar para cá, para os Estados Unidos, foi começar a ser questionado sobre isso sem saber me fazer essa pergunta. De por que você acredita é muito simples. E eu acho que eu torço muito para que você saiba responder, porque eu não sei responder essa pergunta. E foi esse livro que me fez tentar responder, sabe? Eu acho que uma das coisas que a gente talvez não entenda é que, principalmente do nosso período da infância, nós passamos por um processo de domesticação. Nós somos ensinados através da escola, nós somos ensinados através dos nossos pais, nós somos ensinados através dos convívios. Através desses ciclos, a gente começa a entender o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é justo, o que não é. Por que eu estou falando isso e o livro, na verdade, ele fala isso, que tudo que nós aprendemos, você pensar quando criança, você é uma criança e tem um adulto que supre você de comida, dá você uma casa, um teto, leva você pro médico quando você tá doente, paga suas contas. Então, tem todo o poder sobre a sua vida. Então, esse medo, ele, na verdade, gira em torno de uma só coisa, que é o medo da rejeição dessa pessoa que nos garante a sobrevivência, sabe? A gente, na verdade, descobre que existe uma coisa muito importante que a gente precisa buscar,
quer a atenção da outra pessoa, de ser visto por aquela pessoa. Mas, trazendo agora pro lado contrário, eu lembro quando eu era mais jovem, que eu tenho uma tia, que eu lembro que eu quis alargador na orelha. Na época, etc, etc. Não vou julgar aquele menino. Mas eu lembro que a minha tia virou e falou assim, e na época eu morava com as minhas tias, né? Se tu botar um alargador na tua orelha, tu não tem mais tia. Eu já não tinha pai, não tinha mãe. Aí eu ia ficar sem tia também. Então eu nunca, assim, eu poderia ter ido e ter feito isso, óbvio que se eu fizesse ela continuaria a ser minha tia, mas eu acho que durante toda a nossa infância, pelo fato de nós estarmos nessa condição assim, de sermos cuidados, a gente acaba fazendo muita coisa com medo de perder esse cuidado, sabe? De ser rejeitado, porque a nossa sobrevivência depende desse grupo. Durante a vida inteira, a gente vai passando por esse processo porque nós vamos cumprindo esses acordos que são silenciosos, sabe? E que mais adiante, quando a gente vê, a gente está pedindo para que as pessoas também os cumpram, sabe? Mesmo que cumpri-los nos cause dor, sabe? Porque a gente não acredita naquilo. A gente só tá fazendo aquilo porque a gente nasceu onde a gente nasceu. Quando você pensa isso, é libertador, assim. Porque se você pensar, quando eu penso que se eu tivesse nascido em outro país ou em outro lugar, eu poderia ter sido qualquer outra pessoa. Então por que eu preciso ser essa pessoa que eu estou sendo agora, sabe? Eu amo a minha pessoa. Porque eu tenho tanta dificuldade em ser eu. Foi a primeira vez que eu me fiz essa pergunta, assim, e se eu tivesse nascido... E aqui é um pouco dolorido eu falar, nem sei se eu vou compartilhar isso aqui, mas eu já, quando criança, eu pensava assim, se eu tivesse nascido em outra família, sabe? E eu nunca me vi nessa oportunidade de ser diferente. Porque quando eu pensava em outra família, eu pensava em alguém próximo, e eu via que todo mundo obedecia a mesma regra. A gente tá sofrendo por uma coisa que talvez se a gente tivesse nascido em outro país, a gente não ia nem ligar. E aí nesse livro ele fala isso, que há outras formas de você seguir, há outras formas de você viver, há formas de você quebrar essas correntes, sabe? Que prendem você a um local que você nem sabe se realmente é seu, assim. Eu não digo o local de nascimento, eu digo aquilo que você tomou como seu, aquilo que você tomou como verdade, aquilo que você resolveu acreditar sem questionar. Muitas das coisas que nós aprendemos são os símbolos, né? As coisas, o significado das coisas. Papel é papel em qualquer lugar do mundo, né? Nesse livro ele fala que muitas das coisas que nós aprendemos, essa simbologia toda, ela é nos passada exatamente através da comunicação, das palavras, né? Cada palavra que a gente põe para fora, mesmo que a gente não perceba, mas é uma realidade nova que está sendo criada. Ele traz um exemplo, acho que simples, para entender o quanto as palavras elas têm esse poder. Ele dá um exemplo de uma mãe e uma filha. Ele fala que a mãe chegou em casa assim muito cansada, e a única coisa que a mãe queria era descansar e ter paz. E aí a filha dela tava vivendo um momento muito feliz, e tava tipo super feliz na casa, e tava cantando. Aí a mãe da menina vira pra ela e fala assim: "Cala a boca, você canta muito mal". E aí a história que ele fala é que aí depois a menina, por acreditar que ela não cantava bem, a menina parou totalmente de cantar, e até para se comunicar com as pessoas, ela não se comunicava mais tão bem porque ela tinha perdido aquela confiança. As coisas que nós falamos a nós mesmos e aos outros criam essa realidade, sabe? Eu já aceitei muita coisa sobre mim, sabe? E hoje eu não aceito mais. Hoje eu quero criar essa outra realidade para mim que eu nunca experimentei. Porque nunca me disseram que era possível, pelo contrário. Eu lembro na época do vestibular, para todo paraense que sabe a importância que é ouvir a marchinha de vestibular do Pinduca. E aí eu lembro que a minha tia virou para mim assim e falou que se um dia eu passasse, ao invés de pôr a marchinha para tocar numa rádio, no som, que ia pôr no trio elétrico. E eu acreditei, sabe? E quando eu não passei, foi exatamente esse conforto assim para mim. Porque eu esperava aquilo, porque eu acreditava realmente que era verdade aquilo que a minha tia tinha dito pra mim.
Quando você acredita em algo que alguém falou sem se questionar, você dá poder sobre a sua vida, sabe? Então, acho que agora que, pelo menos agora que eu tenho a noção desses acordos, eu tenho realmente a opção de cumpri-los ou não, sabe? A grande resposta para isso é que você tem que decidir. Porque quando você não decide, não se questionar, você toma aquela identidade para você. Então, se pergunte mais uma vez, por que você acredita no que acredita? Ele fala que muitas das vezes a gente também escolhe acreditar em coisas. Muitas das vezes nós trabalhamos tanto com a suposição das coisas que elas se tornam verdades na nossa vida. Então, começar a se questionar é começar a trazer essa liberdade sobre quem nós somos, sabe? Por que você acredita no que acredita? Ou seja, de outra forma perguntando, qual é a forma que você decidiu enxergar o mundo? Com que lente você enxerga o mundo? Precisei mover a câmera aqui um pouco porque estava acabando a bateria, amador que sou. Ó, já tô criando essa realidade aqui, olha. Amador, não dá certo, não é pra fazer, tem que preparar mais. Tá entendendo? É esse tipo de coisa. A gente se pega nesse tipo de coisa, assim. A forma como a gente fala com a gente é a forma como a gente vai se portar no mundo. A palavra, ela cria realidade. Então, observe a forma como você fala com você, porque a forma como você fala com você é o que você acredita sobre você, entendeu? Você acreditar nas coisas que você acredita é a forma como você se comporta no mundo. E a forma como você se comporta no mundo não necessariamente é a forma como você é. E quando você é o que não importa o local que ponham você, você vai se manter firme aquilo que é a sua essência, aquilo que é você. Então, eu só vejo benefícios nessa pergunta e que essa pergunta possa chegar aí até você. E se você quiser de alguma forma responder ela aqui embaixo ou me dar uma oportunidade de compartilhar com você essa busca, eu vou ficar muito feliz.